Celular e smartphone são meios de comunicação de longa distância, que inicialmente propagavam as informações pelo som, posteriormente somado ao texto, mensagem, e hoje realiza também armazenamento e processamento de dados, tornando-se uma ferramenta multimídia com acesso à internet. Internet, também chamada de rede mundial de computadores, via internet é possível realizar a transmissão de informações de forma simultânea e instantânea para diversas partes do mundo. Ela representou uma verdadeira revolução nas comunicações, nas relações interpessoais e coletivas, e é atualmente parte essencial do cotidiano de muitas pessoas. A evolução dos meios de comunicação, o estabelecimento de comunicação e a troca de informações sempre foram necessários desde os primórdios da espécie humana. Os registros encontrados em cavernas, que mais tarde receberam o nome de arte rupestre, são evidência da existência de um código de escrita desde a pré-história, que corresponde aos períodos Paleolítico e Neolítico. Um sistema de códigos e símbolos foi mais tarde desenvolvido pelas civilizações orientais, por volta de 4000 a.C., que registravam informações importantes do seu cotidiano, em superfície de argila, que ficou conhecido como escrita cuneiforme. A escrita foi amplamente utilizada e aperfeiçoada por diversas civilizações até o presente e é hoje uma importante forma de comunicação, mas não a única. Destaca-se a invenção da imprensa por João Gutenberg no século XV como uma das principais revoluções na comunicação, iniciando com a reprodução de livros e culminando no desenvolvimento de jornais e revistas. No século XVII, a comunicação entre longa distância utilizando-se de fios para a transmissão de sinais escritos começou a ser pesquisada ao final do século XVIII e se concretizou em 1835 com a invenção do estadunidense Samuel Morse, que criou o telégrafo, capaz de enviar códigos valendo-se de cabos e da eletricidade. Esse meio se difundiu rapidamente durante o século XIX e chegou ao Brasil em 1852. Ele representou o início da conexão dos espaços e a redução, ainda que sutil, das distâncias, abrindo espaço para as revoluções técnicas que viriam na sequência. Em meados do século XIX, por volta do ano 1860, aconteceram concomitantemente o surgimento do rádio e do telefone, instrumento este que substituiu aos poucos o telégrafo. A segunda invenção é comumente associada a Alexander Graham Bell, mas no início dos anos 2000, o Congresso dos Estados Unidos reconheceu o italiano Antonio Santi Giuseppe Meucci como inventor do telefone. Os rádios se difundiram principalmente na primeira metade do século XX, sendo um instrumento de comunicação em massa muito utilizado durante a Primeira Guerra Mundial. No Brasil, a primeira transmissão foi realizada em 1922. O advento da televisão, que teve sua primeira demonstração do ano de 1927, mas cujo processo de desenvolvimento teve início décadas antes, revolucionou a comunicação de massa e o modo de vida das pessoas. Embora novos instrumentos tenham surgido com o passar do tempo, a TV se modernizou e acompanhou as transformações e demandas da sociedade e continuou fazendo parte do cotidiano. A modernização dos meios de comunicação se acelerou a partir da segunda metade do século XX, com o aperfeiçoamento de técnicas de um lado e o surgimento de nova demanda da parte da sociedade de outro. A comunicação interpessoal de massa sofreu assim uma rápida transformação mediante o aparecimento dos primeiros celulares da internet, os quais possibilitaram a interconexão com diversas partes do mundo ao mesmo tempo por meio de compartilhamento instantâneo de informações, marcando assim uma importante fase da concretização do fenômeno da globalização. Atualmente, 59,5% da população mundial estão conectadas à internet, a maior parte delas por meio de smartphone, 92,6%. Nota-se, no entanto, que os meios tradicionais não desapareceram, mas foram ressignificados de modo a se adaptarem aos novos tempos.
Para conquistar um bom engajamento do público com a marca, é necessário investir em alguns elementos ligados à sua imagem institucional. Ela representa a forma como os clientes enxergam sua empresa e se relacionam com ela. Portanto, vale a pena entender mais sobre esse conceito e como ele contribui para reforçar seu posicionamento no mercado. Ao utilizar algumas estratégias de marketing, sua equipe consegue colaborar com o desenvolvimento de uma imagem positiva, alinhada com os valores do seu público, que possa fidelizar a audiência. O que é a imagem institucional? A imagem institucional está ligada à experiência que os clientes têm com a empresa. Por exemplo, quando uma formação de imagem institucional. Uma pessoa faz a primeira compra de um negócio, ela tirará a conclusão e construirá a imagem dele em sua cabeça. Nesse sentido, ela pode ser ruim ou boa. Apesar de parecer conceito idêntico, a imagem não é a mesma coisa que a reputação. O cliente pode construir uma má imagem do empreendimento em um primeiro momento, mas isso não impactará a reputação já construída ao longo do tempo. Porém, a imagem pode impactar a reputação do negócio. Diferentes clientes criando uma péssima impressão da empresa tendem a gerar uma reputação desgastada e ruim. Por isso é importante entender como construir uma boa imagem para esse estabelecimento. Qual a importância da formação de boa imagem institucional? Construir uma boa imagem institucional é fundamental para que sua empresa seja bem recebida pelo público, aumentando o número de vendas e autoridade no negócio. A boa construção dela pode gerar melhores relações. Por exemplo, ao desenvolver uma boa imagem institucional, a chance de conseguir melhores negociações com fornecedores são grandes. Da mesma forma, a sociedade e o público consumidor tendem a ter mais confiança na sua empresa. Isso significa, na prática, aumento na credibilidade, maior percepção de valor com relação aos produtos e serviços oferecidos, reconhecimento de marca, melhor posicionamento no mercado e diversos outros benefícios. Como formar uma imagem institucional positiva? Lembre-se dos valores da empresa. Lembrar quais são os valores da empresa na hora de construir sua imagem institucional é essencial. Por meio deles, você incorpora características importantes sobre a formação de uma imagem institucional. No aspecto visual, na comunicação e outros elementos que podem gerar impacto nas relações comerciais, por exemplo, é possível incluir os valores da marca na criação da identidade visual, por meio do logotipo e das cores do negócio. Pode-se também investir em melhorar a comunicação da empresa, adequado o tom de voz e garantir que a missão e os valores do negócio sejam compreendidos pelo público. Assim você consegue fortalecer a imagem da empresa frente a dos potenciais contratos, ou seja, fornecedor de potenciais parceiros e consumidores. Portanto, lembre-se dos valores da sua marca na hora de construir imagem institucional. Use o seu modelo de atuação.